Olá, você está no canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos falar um pouco sobre fanatismo. O que sustenta o comportamento de um fanático? Haveria bases comuns entre as diferentes formas de manifestá-lo? Iremos abordar um pouco sobre esse assunto. Vamos lá? De uns tempos para cá, as pessoas estão manifestando opiniões cada vez mais radicais, seja sobre política, sexualidade, direitos humanos, religião, futebol. Traduzindo, os casos de fanatismo vêm ganhando proeminência. Nossa sociedade, ela passa por uma crise moral, movida por um fanatismo sem limites, e as redes sociais parecem facilitar a dispersão desse tipo de mensagem, que acaba encontrando eco em outros usuários e se retroalimentando. Trata-se de discursos cheios de extremismo, de uma obsessão descontrolada por um conceito, um personagem, uma pessoa, algo que acaba sendo prejudicial tanto ao fanático como para quem convive com ele. O que está por trás do fanatismo? Seria uma forma de ocultar fragilidade e insegurança? É importante entender as bases dessa radicalização, até mesmo porque não se trata de um movimento exclusivo no Brasil, mas que vem ganhando força em todas as sociedades, tão extremo que chega a ser delirante. Por mais distinta que possa ser a personalidade de um fanático por futebol, de um esquerdista ou extrema-direita, por exemplo, há algo que os une. Em todos os casos existe uma adesão incondicional à causa pela qual advogam. Essa adesão não tem matizes, nem limites. A pessoa perde a perspectiva e está disposta a fazer o que for preciso para defender seus ideais. Passa por cima de quem for. É impressionante. E isso eu não falo para vocês na política, no futebol, mas também na religião. Por isso existem as seitas de fanáticos religiosos. Então a seita religiosa ela não está a escape desse rol de fanáticos. Com esse tipo de postura é praticamente impossível manter um diálogo saudável. Diante da divergência de opinião, da confrontação, as reações mais normais costumam ser agressividade, dificuldade de escuta, expressões de ódio e preconceito, estreiteza mental, pensamento dicotônico, tendência de ver o diferente como inimigo. Ele traça uma guerra moral, uma guerra psicológica, uma guerra ideológica. Tudo é motivo para guerra, para disseminar o ódio. A psicologia social já analisava o comportamento fanático e das massas há pelo menos 2 séculos, olhando com preocupação para todas aquelas convicções que serviam para aprisionar ao invés de libertar. Para entender como funciona o cérebro das pessoas fanáticas, várias disciplinas se dispuseram a investigar o tema. Alguns estudiosos indicam que um dos fatores que pode desencadear os comportamentos fanáticos é a dopamina, um neurotransmissor intimamente ligado à forma como manifestamos as emoções e que se ativa quando o organismo obtém uma sensação de prazer. Foi descoberto que a sua ativação é proporcionalmente mais potente quanto mais inesperada é a recompensa e que o cérebro rapidamente se acostuma a essas recompensas neurológicas. O impulso de seguir buscando-as, com a vitória do time, com a preponderação de visões políticas, não deixaria de ser um impulso neuroquímico. É a famosa recompensa. Por outro lado, psicólogos especializados em comportamentos violentos afirmam que é mais fácil que um fanático mude o foco do seu fanatismo do que passe a adotar um comportamento tolerante. Isso estaria associado a uma estrutura mental adquirida, permeada por distorções cognitivas. Além do mais, o fanático tende a dividir o mundo em 2 partes, entre os que pensam como ele e os outros, coisificando o inimigo.
As consequências desse tipo de comportamento é a falta de empatia e de compaixão. Para muitos especialistas, o fanático é uma resposta à insegurança e o medo ao julgamento dos demais, funcionando como um escudo de proteção. A pessoa se encerra em convicções absolutistas e inquestionáveis para não ter que lidar com sua própria fragilidade. Lembre-se, o fanático, ele arrasta multidões. Ele tem um poder de convencimento extraordinário. Ele está infiltrado na nossa sociedade. Ele pode ser discreto, sensato, porém um poder de manipulação extraordinário. Vide profetas, vide alguns membros de seitas religiosas, vide alguns políticos, vide alguns torcedores de futebol. Então nós temos em todas as áreas da sociedade fanáticos, aqueles que se dedicam a uma causa e não há ninguém que consiga mudar a ideia dele. Os conceitos já são enraizados e muito bem estruturados. O único problema do fanático é que ele arrasta multidões. E esse tipo de situação é muito difícil reverter, a não ser que um choque de realidade seja intenso e que faça mudar de caminho. Mas é muito difícil. Por isso, tomem muito cuidado. Se vigiem, busquem conhecimento. Busquem conhecer os dois lados da moeda para que você não crie uma venda nos olhos. Lembre-se, conhecimento é poder. Busquem sempre todas as versões de um mesmo fato. Busquem se aprofundar antes de tomar qualquer tipo de decisão, tanto no âmbito político, como no âmbito religioso, como no âmbito até mesmo do futebol. Conhecer muito bem as pessoas com quem você convive, para que você não seja manipulado pelas mesmas. Tenha convicções, tenha posicionamento para qualquer tipo de situação. E sempre se proteja, porque o mundo hoje ele está muito agressivo, ele está muito cruel. Nós percebemos de que o fanatismo ele está muito latente. Então cabe a cada um de nós saber a qual direção seguir. O mais importante é o respeito, o amor e buscar sempre a paz de espírito. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Te vejo numa próxima. Tchau!